Ele é muito generalista, ele não entra em nenhuma meta, ele não tem nenhum compromisso muito claro, mesmo em ampliação, expansão da malha cicloviária. Ele, inclusive, diz, na verdade, que eles vão adequar a rede cicloviária, né, e promover conexão dos pontos existentes. Olá! As eleições municipais chegaram ao fim em São Paulo e uma nova etapa começa agora na cidade. Em parceria com a plataforma Aos Fatos, o Cidade dos Sonhos está fazendo um balanço da campanha e das propostas do prefeito eleito João Dória. Serão 7 temas analisados e comentados por especialistas. O tema de hoje é bicicletas. E para conversar com a gente sobre o assunto, a gente está aqui com a Taina Lon, do Aos Fatos, e com o Daniel Gucci, da Ciclocidade, que é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Obrigado, gente, pela presença. E quando se fala de bicicletas, parece que tem uma contradição entre o que estava no programa de governo do João Dória e as declarações públicas dele sobre o assunto durante a campanha eleitoral. Queria que você comentasse um pouco sobre o que vocês viram em relação a isso. Ao longo dessas 6 semanas de monitoramento das declarações dele, ele basicamente reforçou a ideia de que ele era favorável às ciclovias e ciclofaixas. No programa de governo dele, ele defendeu que ele iria ampliar a quantidade a quilometragem de vias para bicicletas na cidade. Porém, ao mesmo tempo, enquanto ele defendia a ampliação da malha cicloviária, ele também defendia a revisão da malha cicloviária. Segundo ele, em alguns lugares, sobretudo na Zona Leste, ele julga que as ciclofaixas e ciclovias foram mal feitas e mal planejadas e que atrapalharam o comércio da região e que elas deveriam ser revistas. Checando essas declarações, ou aos fatos, a gente definiu as afirmações dele como contraditórias, basicamente porque, você amplia as ciclofaixas, as ciclovias, ou você revê as ciclofaixas e ciclovias? Existe um contrassenso aí. Enfim, ele também ele não teve nenhuma proposta mais detalhada sobre por onde que seriam feitos novos trajetos de ciclovias e ciclofaixas. Então, quer dizer, ficou tudo muito no ar, essa defesa dele de que ele reveria ou ampliaria. Gucci, alguns avanços da infraestrutura cicloviária de São Paulo que foram conquistados recentemente foram criticados por alguns dos candidatos, inclusive pelo Dória, e os argumentos mais usados, talvez, foram falta de planejamento, altos custos e falta de uso. Ele tem razão quando ele usa esses argumentos? Ele não tem razão, né? Isso, na verdade, são bordões que foram muito vociferados ao longo das campanhas. Enfim, todo um processo de partidarização do tema da bicicleta. Agora, o programa de governo dele, especialmente do Dória, o candidato prefeito eleito, ele, como ela disse, assim, ele tem ele é muito generalista, ele não entra em nenhuma meta, ele não tem nenhum compromisso muito claro, mesmo em ampliação, expansão da malha cicloviária. Ele, inclusive, diz, na verdade, que eles vão adequar a rede cicloviária, né, e promover conexão dos pontos existentes. Dessa forma, constituindo uma rede. Pensando no planejamento da rede cicloviária, isso faz sentido, porque, na verdade, é uma etapa importante que, inclusive, está em vários pontos da cidade, está sendo concluído pela gestão Haddad agora, digo, de conexão de alguns pontos, algumas infraestruturas que ainda precisavam se conectar entre si, que isso está acontecendo. É óbvio que muitas vão ficar para serem conectadas, isso precisa ser continuado. Mas tem falta um compromisso no programa de governo com relação à expansão cicloviária, até porque ele vai assumir, 1º de janeiro, com quase 30 milhões de reais para a rubrica expansão cicloviária. Né? Então, fica um pouco dúbio se ele vai colocar no plano de metas que vem a partir do programa de governo, se ele vai dar continuidade a essa expansão. A questão de rever a remoção, que é de fato uma enorme incoerência
atual, né, que ele, ao longo da campanha ele disse, e que é totalmente incoerente com o que está no programa de governo dele, ele parece-me que tem revisto isso. A gente teve um encontro com ele no domingo. Nesse encontro ele diz que não vai, textualmente, ele diz que está gravado, que ele não vai remover, mas em alguns trechos ele vai sim fazer algum tipo de avaliação. Por exemplo, se tem alguma calçada, alguma ciclofaixa em calçada, a gente até questionou, você vai remover essa infraestrutura ou você vai simplesmente modificar a tipologia ou a forma de intervenção, né? Porque tem uma coisa que é remover, outra coisa é dizer não tem que estar na calçada, tem que estar no viário. Tudo bem, então que se discuta o tipo de intervenção, acho que é uma discussão até interessante de se fazer, qual é o modelo correto para determinada via, para aquele tipo de intervenção, para aquela tipo de via, né? Se tem as vias arteriais, as vias coletoras, as vias locais, o tipo de infraestrutura adequada para aquela via. Então, essa discussão ok, agora remover sem dar nenhuma condição, nenhuma alternativa para quem já se desloca ou para quem passará a se deslocar de bicicleta naquele local, é um absurdo. Com relação à falta de planejamento, a recursos e falta de uso, são temas assim realmente de falta de compreensão quem diz isso. Primeiro porque a questão dos custos é um absurdo, porque 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária representou, em 4 anos de gestão, 0,07% do orçamento anual da prefeitura. Não chega a 0,1%. Isso é nada por montante que a prefeitura tem de orçamento municipal. Agora, uma discussão que também está colocada e que foi colocada muito também durante a campanha, inclusive pelo Dória, é esse conflito entre comércio e infraestrutura cicloviária. É muito comum falar que isso impede ou prejudica o comércio, né? Eu queria que você comentasse um pouco, existem dados que contradizem isso? Sim, a gente inclusive... Em 2014, quando a prefeitura lançou o plano dos 400 quilômetros, a gente fez uma plenária entre os ciclistas no Centro Cultural São Paulo e a gente, naquela plenária, decidiu que a gente faria uma campanha de diálogo com as associações comerciais, as entidades do comércio e os comércios locais, já entendendo que haveria uma resistência, porque isso aconteceu no mundo inteiro. Uma resistência inicial, porque tem a ver com a lógica rodoviarista da cidade, tem a ver com a vaguinha de estacionamento que, na verdade, muitas vezes é usada pelo dono do comércio, nem muitas vezes pelo cliente. A gente verificou isso ao longo dos levantamentos. Isso é muito interessante ver que a resistência muitas vezes tem a ver com a apropriação individual e privada do espaço público, que é um absurdo, que tem que ser combatida, não é? E aí a gente criou uma campanha chamada Bicicleta Faz Bem ao Comércio, que é para mostrar dados, informações e dialogar com comerciantes. Mas a gente não quis dialogar com aquele comerciante que é resistente de início, assim, aquele que você não consegue nem ter uma conversa porque mexe com uma lógica toda bizarra da mente dele. A gente quis, na verdade, mostrar para quem tem resistência quem já se adequou e quem está se beneficiando da compreensão plena daquela infraestrutura. Ou seja, comércios que instalaram paraciclos, bicicletários, que passaram a dar desconto para ciclistas, que passaram a receber. E aí essa campanha a gente dá um adesivo para o comércio, ele cola na entrada, bicicleta bem-vinda, mostrando para as pessoas que a bicicleta para ciclistas, que naquele local ele e ela são bem-vindos, né? E vale a pena citar que é o seguinte, quem se desloca a pé e de bicicleta tem muito mais propensão a consumir no comércio de rua do que quem está no carro, de quem está no transporte coletivo, né? Isso são dados internacionais, tem que mudar a compreensão do deslocamento da mobilidade ativa em detrimento da lógica rodoviarista motorizada. Portanto, a gente ao longo de 2014 até agora, a gente conseguiu mudar muito, tanto que você já não tem mais essa resistência tanto de comerciantes e a gente tem inclusive apoio formal de várias associações comerciais de vários lugares da cidade. Tivemos agora uma manifestação da associação lá de Parelheiros, de comerciantes, defendendo infraestrutura cicloviária, inclusive para melhorar por conta da recessão e da crise econômica, inclusive para trazer novos clientes, pessoas e oportunizar para que as pessoas cheguem de bicicleta nesses lugares. Então, está mudando essa compreensão. A gente já sabia que ia ter uma resistência inicial, mas ao longo do processo, com diálogo, com dados, com informações, a gente tem conseguido mudar muito desse discurso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que estava presente tanto no programa de governo do Dória quanto nas declarações públicas que ele fez durante a campanha eleitoral sobre bicicletas compartilhadas. Não apareceu com tanta ênfase quanto o esperado, inclusive.
durante a campanha. Então, bicicletas compartilhadas, a gente não viu isso ser explorado ao longo das 6 semanas. Lógico, isso estava no programa dele. Ele procurou fazer um discurso de conciliação, digamos assim, acenando para o movimento de ciclistas com ampliação e integração, e ao mesmo tempo acenando para comércio e para alas mais contrárias a esse tipo de serviço, a revisão ou mesmo a remoção de faixas e ciclovias. Me parece que a proposta do Dória, óbvio, o programa de governo dele diz o seguinte, diz que, até porque hoje é a iniciativa privada que toca o sistema de bicicletas compartilhadas, então, para ele, me parece que é simples colocar no programa de governo, porque já não tem dinheiro público praticamente colocado no sistema. Mas vai ser preciso se deparar com isso. Vai ser preciso colocar dinheiro público no sistema de bicicletas compartilhadas. E o programa de governo dele não diz nada disso, não diz nem a expansão, nem como, nem o que ele pensa e nem qual vai ser a participação do poder público nas bicicletas compartilhadas. Participação do poder público, inclusive, que ele, na questão cicloviária, tem tirado totalmente o corpo. Essa é uma declaração que ele tem feito que é um absurdo, dizendo que caberá à iniciativa privada a manutenção das ciclovias e ciclofaixas, inclusive a expansão delas. O que é insano conceitualmente e é insano pragmaticamente, porque a infraestrutura cicloviária é parte da via. Ela não pode ser separada da via. Como é que você vai conceder à iniciativa privada uma sinalização viária? É a mesma coisa que dizer, vou conceder uma ciclofaixa de pedestres à iniciativa privada. Vou conceder à iniciativa privada o ponto de táxi ou a pintura da faixa de rolamento vai ser feita pela empresa X ou Y. Quer dizer, é prerrogativa do poder público, da administração pública. Ele tem que colocar dinheiro aí. Dinheiro esse que não representa nada, como eu disse, representa 0,07% do orçamento anual da prefeitura. Representou fazer 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Ou seja, nem para você usar como justificativa economia, ou seja, quer dizer, ter uma economia na arrecadação, passar por iniciativa privada, ou seja, nem isso vai representar, porque é um recurso tão irrisório para o impacto social tão grande, tão importante na vida das pessoas, que é um absurdo ele dizer, vou passar isso à iniciativa privada. Guti, a integração da bicicleta com outros modos de transporte foi incluída no planejamento cicloviário muito por conta da pressão da sociedade civil. Queria que você comentasse um pouco sobre o que a gente pode esperar da nova gestão em relação a essa integração. O programa de governo do João Dória, o prefeito eleito, ele diz sobre isso, ele diz sobre bicicletários em terminais de ônibus e estações de trem e metrô, e ele fala também de bicicletários em polos geradores. Vale dizer, ele obviamente não diz se vai investir, se vai ampliar, como vai ser isso, se vai expandir, ele diz induzir, ele diz estimular bicicletários em polos geradores, em terminais de ônibus e estações de trem e metrô. Isso é interessante, mas precisava ter mais clareza do que de fato vai representar isso, porque no programa, no Plano Mob, no plano de mobilidade que tem na cidade de São Paulo, tem metas muito claras de ampliação de bicicletários públicos. Tem, por exemplo, lá que nos próximos anos tem que implementar um bicicletário por subprefeitura nos locais nas centralidades das subprefeituras, né? Então, será que ele vai manter o que está no plano de mobilidade? A gente ainda não tem clareza sobre isso. Mas a questão dos polos geradores, dos bicicletários em polos geradores, isso já é lei em São Paulo desde muito tempo, né? Você tem as primeiras leis sobre bicicletários em São Paulo datam de 1995. Então, a gente está falando já de muito tempo em que isso é obrigatoriedade legal, que a prefeitura estimule e que a iniciativa privada execute. E isso, inclusive, já está alterado no Código de Obras da cidade de São Paulo, desde 2013. Então, qualquer novo empreendimento tem que considerar um percentual de vagas de bicicleta, considerando a construção, quer dizer, se for construir estacionamentos, vagas de garagem, tem que ter um percentual para estacionamentos de bicicletas. Então, isso já é lei. Então, na verdade, o que ele colocou no programa de governo nada mais é do que um reconhecimento do que já consta em um instrumento legal, né? E é óbvio que é uma demanda da sociedade, porque, na verdade, você tem ainda na cidade de São Paulo distâncias absurdas, né? E isso tem que ser também uma perseguição intransigente da próxima gestão. Consta no plano diretor estratégico a redução de distâncias, estimular novas centralidades, é fato, e estimular a verticalização nos eixos de transporte, o que vai acabar estimulando naturalmente
os deslocamentos por modos ativos, não é? Especialmente a pé e de bicicleta. O que vai fazer com que, obviamente, toda essa lógica intermodal, de bicicletários, de uso de bicicletas em centralidades para acessar terminais de ônibus, de trem e metrô, isso vai fazer com que isso seja muito estimulado ao longo dos próximos anos. Então tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado. É uma demanda da sociedade, mas é também mas é também uma coisa que é reconhecida pelos marcos legais que já existem na cidade. Reforça o plano diretor estratégico, que é a lei desde 2014, o novo plano, e o plano de mobilidade, que é hoje um decreto da prefeitura, portanto tem uma fragilidade jurídica, mas que a gente quer transformá-lo em lei. Aliás, essa é uma demanda da sociedade, transformar o Planmob em lei, para que a gente não tenha essa insegurança de saber se vai ser ou não vai ser executado, onde consta inclusive a ampliação da malha cicloviária, para que a gente tenha até 2030 1.700 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo, que para mim é talvez uma rede mínima que comportaria imediatamente no tecido urbano da cidade. Bom, Guti, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer também a Thay e agradecer a você que está assistindo e te convidar a continuar acompanhando esse balanço eleitoral do Cidade dos Sonhos pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. Até lá!